Atenção, foi solto ontem à tarde um homem suspeito de abusar sexualmente de um adolescente autista aqui em João Pessoa. Jaimaci Cabrini conversou com o advogado do suspeito. Agora aqui na tela, Jaimaci. Olá, Samuca, olá todo mundo que nos assiste. Samuca, todo mundo sabe o que é daquele caso do rapaz de 23 anos acusado de abusar sexualmente de um adolescente autista. Foi um caso que repercutiu muito na Paraíba e aquele jovem de 23 anos foi preso, passou um mês na cadeia sob essa acusação e ontem ele foi liberado. Estava no presídio Roja e, através do seu advogado, ele foi liberado ontem. E nós estamos aqui com o advogado Gabriel Barbosa, que fez a defesa, está fazendo a defesa desse jovem de 23 anos que foi liberado ontem pela Justiça. Doutor, como o senhor conseguiu a liberação do seu cliente? Pois bem, boa tarde a todos. Foi verificado no inquérito policial que existiam algumas inconsistências. Dessa forma, a defesa realizou o pedido de relaxamento de prisão preventiva ao juiz, alegando essas irregularidades e a mais importante, que não houve uma prisão em si flagrante, porque o possível cometimento do fato ocorreu 2 dias antes da prisão efetiva que o acusado foi feito. O senhor chegou a ter acesso a alguma imagem de câmera de monitoramento da casa que possam mostrar essa ação, esse possível abuso? Não tive acesso a imagem alguma. Mas existem imagens? Há depoimentos de testemunha no processo dizendo que existe essa imagem, só que até o presente momento eu não tive acesso a nenhuma imagem. O que é que seu cliente diz? Ele diz assim: na verdade eu não posso entrar no mérito em si, porque o intuito é justamente a demonstração que foi feita a demonstração da prisão irregular que ele foi cometido. Irregular que foi cometido. E sobre a questão do mérito, eu não quero tratar por haver algumas provas que eu ainda não apresentei e consegui preservar justamente a defesa dele posteriormente, no decurso do processo, né? Então, como advogado dele, o senhor afirma ele é inocente? Afirmo que eu estou tentando fazer de tudo possível para demonstrar toda a verdade nesse processo. Eu não posso afirmar a inocência de uma pessoa, porque na verdade eu não tenho nesse papel, mas o que eu posso fazer é buscar a verdade, e é o que eu estou fazendo nesse momento. Existem elementos suficientes para o senhor fazer uma boa defesa? Bastante elementos, muita irregularidade desde o inquérito policial até o presente momento, que eu apresentei algumas irregularidades e a partir de agora eu vou apresentar outras irregularidades e provas contundentes a respeito da defesa do meu cliente. Dizem que o crime teria sido praticado dentro de casa. O seu cliente era amigo da família? Ele tinha alguma relação de cuidador desse autista? Os pais, como praticavam a faculdade no período noturno, eles solicitaram para que o meu cliente pudesse acompanhar nesse período noturno e não ficar sozinho, tendo em vista que a qualquer momento ele poderia sofrer tipo de surto sobre o autismo. E aí, da onde veio toda essa situação? E sim, o acusado conhecia a família. Cuidava dele em que período? Período noturno. Ficava todo dia lá, de segunda a sexta? Depende do dia. Teve dia que os pais não iam para a faculdade ou a avó ia para o local, e aí era ou não o caso dele ir para o local olhar o menor. E como surgiu essa história? Foram os próprios pais que acusaram? Os pais que revelaram toda a situação, porque eles foram averiguar uma situação que ocorreu até então de um arranhão no rosto do acusado. Foi então que eles foram atrás das imagens, falaram que viram umas coisas nas imagens e decidiram por bem prestar o depoimento e deu no que deu. O seu cliente, por ter passado um mês na cadeia, essa repercussão toda em torno do nome dele, em torno da família, como é que ele está psicologicamente? Bastante abalado e preza muito pela segurança dele. A integridade física dele, querendo ou não, hoje está em perigo, tendo em vista que, querendo ou não, essa acusação é uma acusação muito séria e muitas pessoas estão contando e compartilhando mentiras, exagerando nos fatos onde não existem e compartilhando toda essa situação onde gera justamente a raiva, a comoção social e prejudica o acusado e prejudica, querendo ou não,
também a vítima nessa situação toda. Ele ganhava dinheiro para cuidar do autista? Eu acredito que sim. Essa informação não tem como eu te ser exato, porque essa informação não tenho ainda. Então o senhor acredita que vai conseguir livrá-lo de todo esse embrolho que aconteceu aí? Acredito que sim. Diante de tudo que eu tenho e todo o planejamento processual que estamos fazendo, acredito que iremos conseguir sim a vitória e demonstrar a realidade do fato em si, do que aconteceu. Ele diz que é inocente, é você? Ele diz que é inocente. O senhor acredita? A gente tem que acreditar sempre no cliente, prezando sempre pela verdade e pelo bom direito, né? Obrigado. Então, conversamos aí com o advogado Gabriel Barbosa, que está defendendo esse jovem de 23 anos que saiu ontem da prisão. De agora para frente é com a justiça, né? A justiça é quem vai dizer se há culpa ou não. Cabe à acusação fazer sua parte e cabe à defesa também realizar a sua parte. Voltamos aos estúdios. Pois é, tá aí. Eita, menino, pensa que é brincadeira, é? Vamos ouvir o outro lado agora. Sobre esse caso, eu tô com o Bonitão. O caso do adolescente vítima do abuso. Bonitão, bora, Bonitão. Advogado da família agora, vai, Bonitão. Chama o Bonitão. Muito bem, amigos da TV Arapuã. Um caso revoltante, chocante. Sabe quando você confia numa pessoa e de repente essa pessoa te decepciona? Foi o que aconteceu com o cuidador de uma criança autista aqui no bairro do Gás. Essa criança tem 14 anos, óbvio que nós não vamos mostrar para preservar. E é claro, essa criança autista foi vítima, segundo informações da família, que tem provas consistentes contra o cuidador, que o filho foi vítima de abuso sexual. Quer dizer, a confiança foi quebrada totalmente. Dr. Caio César é o advogado da família, constituído para justamente acompanhar este caso chocante que aconteceu aqui no bairro do Gás. Nós estamos na IMA, na Associação de Mães de Autistas, aqui da capital paraibana, que fica no bairro do Gás. Doutor Caio, como isso aconteceu? Durante quanto período, quanto tempo essa criança foi vítima desses abusos? Muito bom dia a todos. Na verdade, não é possível precisar durante quanto tempo isso aconteceu. É possível detectar o momento em que isso aconteceu, porque as câmeras instaladas na residência da família detectaram o fato, as imagens foram submetidas à autoridade policial de imediato e foram instaurados os procedimentos legais cabíveis. A família realmente ficou revoltada com a situação, porque confiava, foram 8 meses de confiança que foi quebrada com as provas que eles têm consistente. E tudo isso aconteceu, segundo informações, pela mudança de comportamento da criança em relação ao cuidador, não é isso? Isso. A criança, na verdade, um adolescente do ponto de vista biológico, do ponto de vista de tempo, porque ele tem 14 anos, mas no nível de discernimento, ele é uma criança ainda. E realmente passou a apresentar um comportamento muito diferente. A família, ao perceber esse comportamento diferente, acessou as imagens e constatou realmente a prática. Essas imagens já foram, como dito a você, submetidas já à apreciação da autoridade policial, e inclusive já tramitam um procedimento criminal contra ele. Ele foi preso preventivamente e o grande motivo da revolta da família, como você disse, a dor ela é indescritível, Não é possível descrever para vocês a dor de uma família que tem um filho especial, que é cuidado com tanta atenção, com tanto amor, e ser violado numa circunstância como essa. Realmente é uma situação odiosa, a família está bastante abalada ainda, inclusive com a notícia da revogação do decreto de prisão preventiva dele. Então, o suspeito foi posto em liberdade? Eu não tenho essa informação. Eu sei que o decreto de revogação da prisão preventiva e o alvará já foi expedido. Então, ele, se não foi, deve estar sendo colocado em liberdade. Esse fato, especificamente, realmente eu não estou acompanhando, porque as medidas que vão ser tomadas daqui para frente são noutra direção. Doutor, ele é réu confesso? Veja bem, ele é réu confesso numa fase que nós chamamos de extrajudicial, antes do processo começar. Em que circunstância? Ele confessou à mãe da vítima, ele confessou a outras pessoas e segundo informações, chegou a falar com o delegado. Mas o termo réu confesso, na verdade, ele é empregado quando existe um processo judicial e quando essa confissão se dá em juízo. É possível que isso ocorra diante Extraoficialmente, antes de ser ouvido pela autoridade policial e judicial, ele confessou. Mas na hora H lá,
ele negou peremptoriamente. Eu não tenho informação acerca da negação desse fato, mas ele confessou a várias pessoas. Não existe uma confissão formal do ponto de vista de um processo criminal perante um juiz. Doutor, mas perto das imagens, não já seria uma prova consistente para mantê-lo preso, né? Mesmo alegando, mas as imagens, como os pais disseram que dispõem dessas imagens, que foi repassado, está no bojo investigativo, com essas imagens, não seria uma prova consistente para mantê-lo preso em relação a esse caso? Na minha avaliação, sim. Na minha avaliação, que existe uma prova material do crime, que é o exame de corpo de delito feito pelo Instituto de Polícia Científica. As imagens, elas são muito, muito eloquentes, elas falam que ele realmente é o responsável por ter feito essa prática. O crime é um crime grave, né? É um estupro de vulnerável que a gente tá lidando, uma criança especialmente vulnerável. Houve a conjunção carnal? As imagens não flagram esse momento. Perícia, diz o... A perícia diz que houve a violação física. Houve a violação. Esse nível de detalhamento não é dado. Mas as imagens são eloquentes. As imagens falam que houve um abuso, e isso não sou eu que estou dizendo. A autoridade policial, que tem experiência em lidar com esse tipo de caso todos os dias, constatou que houve essa violação. Então, para responder realmente a sua pergunta, na avaliação que nós temos, compreendemos os motivos da decisão do juiz. Ele entende que existem condições para que ele responda esse processo em liberdade, mas é uma decisão que, respeitosamente, nós discordamos, né? Não podemos concordar com essa decisão em razão... Você vai recorrer da decisão? Na verdade, como é um crime de ação penal pública, o recurso cabe ao Ministério Público. O recurso só caberia... Nesse caso, trabalha como assistente de acusação, não é isso? Como assistente de acusação. Então, o assistente de acusação, o papel dele, na verdade, é quando o Ministério Público não atua. E, nesse momento, nós temos uma atuação do Ministério Público. Você vai provocar o Ministério Público? Com certeza. Com certeza. Pretendo, inclusive, conversar com eles para discutir essa ideia, se realmente é o momento dele passar a responder esse processo em liberdade. Obrigado, doutor Caio César. Fica um alerta aí para você que é pai de autista e que precisa, o senhor quer falar? Deixa eu passar aqui com o pai. Eu sou quer se identificar? Não vou mostrar a imagem dele, não. Não vou mostrar só a voz dele, porque é constrangedor mostrar a imagem. E eu sei a dor que o senhor está sentindo nesse momento, porque o senhor confiou, né? É demais. Quando você coloca um filho especial como o senhor tem, que ama na mão de alguém, é porque o senhor está confiando. Como o senhor se sentiu diante desse fato? Senti muito decepcionado, muito triste com esse evento. As imagens, como o advogado falou, eu que peguei as imagens falam por si. A própria delegada falou que as imagens que a gente tem já é o suficiente para prender um cidadão por estupro de vulnerável, onde a criança está no sofá, totalmente sem dar nenhum tipo de atenção a esse cidadão, e ele chega, ele alisa partes dessa criança, ele se debrusca sobre a criança, mostrando vídeos, que eu não sei que vídeos é esse que ele está mostrando. Teor, né? Sim, não sei o teor. Ele adentra no quarto da criança por 3 vezes, chamando a criança, e a criança entra no quarto e passa 25 minutos com esse cidadão dentro do quarto. Quando o cidadão sai do quarto, a criança sai com a roupa baixa, enfim. Então, as imagens falam por si. Você está revoltado? Sim, eu estou revoltado porque trata-se de uma criança autista, trata-se de uma criança com deficiência neuropsíquica que não tem noção nenhuma do que faz. Então, não dá nem para poder você culpabilizar uma criança que não tem noção do que está fazendo, que ele não tem um diálogo perfeito com você de um ato como esse, cruel como esse. Ô pai, eu preciso perguntar ao senhor, antes de ele trabalhar como cuidador do seu filho, você já tem algum conhecimento, algum relacionamento com ele? Sim, a gente conhece ele já há cerca de acredito que mais de 8 anos. Tem uma intimidade, certo? Sim, é como se fosse da família, ele era como se fosse uma pessoa da família mesmo, a gente tem essa consideração. Ele passava temporadas conosco na nossa casa de verão, enfim, ele era alguém da família, fazia crisma com meus outros filhos, era alguém de total confiança da família. Eu nada melhor do que alguém que o senhor tinha conhecimento para cuidar de quem o senhor ama. Porque a gente só entrega quem a gente ama, aqui a gente confia, né? Exatamente, e eram apenas por algumas horinhas enquanto a gente ia para a faculdade, que a gente faz o curso de psicologia, tanto eu, minha esposa, como meus filhos, e ele ficava apenas nesse momento com essa criança. O senhor não vai descansar enquanto a justiça não for feita? Olha, eu quero que a justiça seja feita de uma forma que ele possa cumprir o erro dele e que depois ele se ressocialize, dê a volta por cima,
passe a ser um cidadão de bem, mas que ele precisa pagar pelo que ele fez. Obrigado, pai. E a gente fica até sem palavras diante de uma informação como essa. Eu não tenho palavras. Eu conheço muita criança autista, né? E eu sei o cuidado especial que tem que ser dado. E sei o amor que os pais devotam a essas crianças. Bom, que a justiça seja feita aqui com imagens de Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, bonitão para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Eu volto aos estúdios. Beleza, tá aí. Ouvimos todos os lados. Fazemos jornalismo limpo, ouvindo todos os lados.